Graças a paz, pessoal. A Paty entrou já. Vamos ver mais. Só um minutinho. Espera mais um pessoalzinho entrar aqui na live. Faz parte, você tá bem? Professor, pinto de mim, aí eu vi um pão. É? Aí quando eu sou bem inteira. Amém. O Caio, você pode postar aí pra mim, por favor? Paz, Thaís. Tudo bem? Saudade de vocês. Ver se consigo dividir a tela aqui. Cadê o Sérgio? Oi. E aí, amor? Paz, pessoal, tudo bem? Thaís, e aí, Thaís, como é que tá as coisas? Xande, galera entrando, esperar mais alguns minutinhos. Enquanto tá todo mundo entrando aí, convidar você aí, ó, nessa setinha, tá vendo essa setinha que tem do lado aí, esse aviãozinho? Clica nesse aviãozinho aí, compartilha com o pessoal. Esperar mais uns 3 minutinhos, né? Eu vou compartilhar aqui também. Se você puder, compartilha aí, tá bom? Vamos lá, compartilha com o pessoal aí agora. A gente tá começando a nossa live. Vai ser benção. Vai convidando aí o pessoal. Né? Tem já 6 pessoas. Mais alguns minutinhos. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Se você puder ir acenando aí, né? Quem já entrou, pra gente ver vocês aí, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Compartilha aí. Mais alguns minutinhos a gente já dá início, tá bom? Hum. Bom, só pegar uma aguinha aqui, gente. A gente já vai começar a fazer um bate-papo aqui. Vai ser bem bacana. Só um minutinho. Sérgio, ele tá lá em... Sérgio, ele tá lá em cima, na casa do meu pai. Falei pra gente não ficar muito perto, ela não ficar me beliscando. Ai, gente. Glória a Deus. Muito bom. Vamos lá. Ontem eu trouxe uma palavra na igreja, a qual falei que seria um esquenta
para isso que nós vamos fazer hoje, né? A gente ficou pensando aqui, né, em um tema, né? E esse tema é superando a crise em tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em situações difíceis, e nós temos visto e ouvido muitas pessoas falarem acerca de casamento. E por isso nós resolvemos compartilhar um pouquinho, uma palavra especial, a qual Deus colocou no nosso coração, com vocês. Então eu acredito que vai ser bênção para vocês, assim como para nós tem sido, né? Eu gostaria de pedir, mais algumas pessoas entraram, que você possa compartilhar. A Ivone, a minha tia, ela tá lá em Fortaleza. Entrou também? Pro- Ai, que bom, seja bem-vinda. Gostaria muito que você pudesse ir nesse aviãozinho aí que tem aí, ó, e compartilha com pelo menos mais 5 pessoas. Compartilha aí com pelo menos 5 pessoas aí, agora, que você tem aí na sua agenda, para a gente começar a bater um papo, tá bom? Vamos orar neste momento. Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento, quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, por até que o Senhor está nos guardando, nos protegendo. Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor fale conosco, Pai. Nos dá a ferramenta, Senhor, para superar a crise em tempos difíceis, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Bom, glória a Deus. Vamos lá. Eu queria começar falando, essa é uma das poucas palavras que eu e a Márcia não estudamos juntos, né? Ela ficou bastante preocupada e falando assim, a gente não vai estudar, a gente não vai preparar junto. E eu falei, não, eu vou até subir lá para cima para você não ficar beliscando, porque vai ser um bate-papo aqui, a gente vai compartilhar algumas coisas. E aqui eu quero compartilhar 4 etapas do casamento. Eu acho que no casamento da nossa vida, né? Acho que é muito importante a gente entender essas 4 etapas. 4 pontos ou 4 fases que às vezes a gente passa. A gente precisa compreender isso. Amém? E a primeira dessas etapas, né? Que às vezes dentro de um casamento você passa, dentro da sua vida financeira, dentro da sua família, às vezes dentro até do teu trabalho, mas eu quero voltar bem focado aqui dentro do casamento. A primeira etapa é uma etapa de escravidão. Muita gente está casado há muito tempo e vive na mesmice, ou seja, vive numa vida de escravidão. Sempre está naquele patamar, sabe, naquela coisa normal. E eu acredito que o casamento da gente ele não pode viver num patamar de mesmice. Ele tem que ser sempre desafiado a se elevar. A gente nunca pode estar satisfeito com o bom, porque o bom para ficar ruim é isso aqui, ó. Né? A gente sempre tem que falar assim, eu estou bom hoje, eu preciso ficar ótimo, eu preciso subir para um padrão de excelência. Não é assim, Márcia? A gente sempre fala isso, né? Sobre a questão de estar bom, ótimo e excelente, não é? Inclusive, a gente leva isso tudo para o nosso dia a dia, né? Tem dia que eu falo, Sérgio, como é que você tá hoje? Ele fala, hoje eu tô bom. Né? Isso fora também do nosso casamento, a gente sempre leva isso também para várias áreas da nossa vida, né? Como você tá hoje? Você tá bom, você tá ótimo, tá excelente. Se ele fala que tá bom, aí é onde eu falo assim, então eu tenho que, né? E tentar ajudar a melhorar esse bom, né, para ir pelo menos para um ótimo, para depois, quem sabe, chegar no excelente, né? Então, isso Amém. é algo que a gente sempre está usando no nosso dia a dia, né, em várias coisas, não é somente só no nosso casamento, mas sim em várias coisas. Amém. E viver na escravidão é isso, né? Viver na mesmice. Você já viu aqueles filmes antigos? Você vê os escravos, eles estão sempre fazendo as mesmas coisas. Pegando pedra, colocando pedra, carregando pedra, colocando pedra.
ou seja, sempre fazendo aquilo, sabe, morrendo, sendo um peso. Casamento não pode ser peso. Casamento tem que ser prazeroso. Casamento não pode ser uma coisa como se você estivesse sendo escravo daquilo. Você tem que ter prazer em chegar na sua casa. Você precisa ter prazer em estar com seu cônjuge, sabe? Segundo ponto, essa é uma das primeiras etapas, né? O segundo ponto é a prisão. E quantas pessoas também vivem aprisionados dentro de um casamento, ou seja, vivem numa limitação. O que as grades da cadeia ela te faz quando você está preso? Ela te limita, né? Ela fala, olha, só até aqui você pode, né? Você não pode passar. Olha bem que acho que isso daqui vai ilustrar legal. Tá vendo essa cadeira? É como se você estivesse atrás de uma grade, ó. Presta bem atenção, ele vai me limitar. Por mais que eu queira pegar o meu copo que está ali, ó, eu não consigo, eu fico limitado. Por mais que eu tente, eu não consigo. E quantas pessoas estão vivendo casamentos que eles estão presos, ou seja, eles vivem uma limitação. Sabe aquele marido que não pode falar, que não pode respirar? Sabe aquela esposa que não pode olhar para o lado, que não pode, sabe, que não pode sorrir, que vive preso, que tem medo? Eu posso falar que eu vivi um casamento no começo, agora você está rindo porque acho que ela lembrou. Eu vivi um casamento aprisionado. Se eu olhasse para o lado, era um tapão que eu tomava, porque era doente de ciúme, né? Não era o Espírito de Deus que habitava em nós, mas um espírito de ciúme, né? Então, nós vivíamos presos, ou seja, vivia uma limitação muito grande dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. A gente não se dava o direito de sair, porque eu ficava com medo de sair com a minha esposa e ter uma briga, ter um inferno ali. Aquilo que era para se tornar um momento agradável, se tornar algo ruim. Né, Márcia? É verdade. Na verdade, a gente não vivia, né, aquilo que Cristo ele queria para a nossa vida, né, como um casal. A gente vivia segundo as nossas vontades da carne, né? Vivia no pecado, né? Então, assim, a ira tomava conta, o ciúme tomava conta, várias coisas aconteciam, né? Então, assim, a gente chegou no fundo do poço, né? De um casamento bem ruim, né? E graças a Deus a gente está caminhando para uma excelência. Amém. Terceiro ponto, que aí acho que todo mundo vai falar assim, puta, esse daí é top, é a liberdade. Mas a liberdade, ela também, ela ocasiona altos e baixos. A gente vê muitos casais que falam assim, nós somos livres, né? Mas que eles têm altos e baixos, ou seja, há uma oscilação muito grande. Vento eu estou bem, vento eu estou mal, vento eu estou aqui, vento eu estou lá. Né? Então a gente vê altos e baixos. Quando a gente fala de escravidão, de prisão e de liberdade, me traz um texto na mente também, que lembra de Moisés? Moisés, ele libertou o povo do Egito, né? Porém o povo ficou liberto, mas preso no deserto. 40 anos, aquele povo estava livre, porém aquele povo estava preso no deserto. Olha que interessante. Às vezes você olha e fala assim, eu tenho um casamento bom. Muita gente fala assim, eu tenho um casamento bom. O casamento bom é o suficiente? Ou será que você quer ter um casamento de excelência? Um casamento a qual as outras pessoas olham para você e falam assim, cara, esse casal é um casal modelo. Esse casal é um casal que realmente eu posso olhar para a vida deles e tirar alguns parâmetros para a minha vida. Né? Será que nós realmente somos livres? E o que é ser livre? Né? É você não viver com isso, ó, altos e baixos. Lógico que dias ruins vão vir, isso é fato, é Bíblia. Né? Mas nós precisamos entender o quarto ponto aqui, e aí a gente já vai começar a trocar uma ideia, eu e a Márcia aqui, que é governo. Né? Nós precisamos, homens e mulheres, precisamos ter um governo sobre a nossa casa, ou seja,
ter uma plenitude, ou seja, se superar, sabe? Se você é um marido bom, você precisa falar assim, cara, eu preciso ser um marido ótimo. Se você é um marido ótimo, você precisa falar assim, cara, eu preciso ser um marido de excelência. Se você é uma esposa boa, você precisa falar, eu preciso ser uma esposa ótima. Se você é uma esposa ótima, você precisa falar, cara, eu preciso me superar para ser uma esposa de excelência, uma mãe de excelência, um pai de excelência, um filho de excelência. Ou seja, você precisa avançar. Você não pode ficar na escravidão, ou seja, na mesmice. Você não pode ficar preso. Ou seja, meus pais eram assim, meu sogro e minha sogra eram assim, então eu vou viver assim, dentro da bolha, quadrado, sabe? Não, você pode viver e vai viver o melhor de Deus nessa terra. A Bíblia fala que nós teríamos aflições nesse mundo, mas o melhor de Deus ainda está por vir para a nossa casa, para a nossa vida. Amém, irmão? Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que quando a gente está em Cristo, dentro de um casamento, quando a gente começa a caminhar num propósito só, tudo se torna mais leve, né? Não fica cansativo. Sabe aquele negócio que a gente já ouviu várias vezes, né? Eu tô carregando o casamento nas costas. É como se fosse um fardo pesado. É porque, na verdade, se torna quando a gente não é obediente, quando a gente não consegue seguir os parâmetros que é para ser seguido, a forma que é para ser feita. Então, acaba se tornando um peso, né? Acaba se tornando uma prisão, né? E aí você para e pensa, né? Você está sendo escravo de um casamento. Você está carregando pedra. Ou seja, a Bíblia fala: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim, aprendam de Cristo. Quando eu aprendo dele, o fardo se torna leve. Meu casamento ele não pode ser uma prisão. Meu casamento ele não pode ser um fardo pesado. Pelo contrário, meu casamento tem que ser prazeroso. Ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Eu costumo dizer que eu tenho um casamento não a dois. E às vezes quando a gente fala isso, algumas pessoas não entendem, mas nós temos um casamento a três. Eu, minha esposa e Jesus Cristo. Eu, minha esposa e Deus. Eu, minha esposa e o Espírito Santo. Nós temos um casamento a três. Quando nós começamos a entender isso, seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área relacional, seja na área de criação de filhos, quando nós chamamos a terceira pessoa, que é o Espírito Santo para nós, para se posicionar, para ouvir aquilo que ele tem para nos ensinar e aprender, sabe? E aprender e a se render, né? Não adianta só eu saber e não me render. Eu preciso saber, mas eu também preciso me render. Quando eu me rendo, aquilo que o Senhor está colocando diante de mim, quando o Senhor está me ensinando algo, eu começo a mudar. A gente vê vários casais que querem mudança, mas não querem abrir mão de certos vícios, vamos colocar assim. Nós vemos vários casais que querem mudança, mas não querem mudar. Eles querem que o seu cônjuge mude. Eles querem que, um homem, por exemplo, ele quer que a sua esposa mude, porém, ele fala assim, sempre quando eu vou conversar com algum homem, eu falo o seguinte, você está 90% certo, o homem, e a mulher está 10% errado. Por que ou vice-versa, né? Às vezes o cara fala assim, eu estou 90% certo e só 10% que eu estou errado. Eu sempre falo, muda os seus 10% primeiro, né? Então eu acho que tudo quando e quanto tem amor, quando nós entendemos que tem amor, as coisas começam a mudar, né? Não é assim, Márcia? Inclusive, tem um texto lá em Colossenses 3, 14 e 17, que diz assim: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, né? O que que eu tiro desse texto?
O amor, ele une perfeitamente todas as coisas. Então, a partir do momento que você decide a passar a vida com uma pessoa, a partir do momento que você toma a decisão de estar com aquela pessoa, você decide amá-la, né? E você decidir amá-la, aquela pessoa, você decide unir-se perfeitamente com aquela pessoa. Então, é até no dia mal, né? Porque o dia mal vem, né? A gente está passando por uma crise mundial, onde todos nós, né? Aqueles que podem, aqueles que conseguem ficar dentro de casa, as famílias elas estão mais reunidas, mas isso também gera, às vezes, um estresse muito grande. Por quê? Porque está todo mundo dentro de casa, estamos passando por uma crise, a situação não está nada fácil para ninguém. Então, o casal em si, eles precisam estar falando a mesma língua, né? Então, quando você decide conviver com uma pessoa, você decide amar essa pessoa, você decide unir-se a ela. E unir-se a ela é unir-se, inclusive, no dia mal, né? Porque a Bíblia fala que o dia mal ele vem, né? E mais para baixo desse versículo fala assim, que Não a te, paz. não te Pois é, cortando, mas só pegando aqui um gancho, Márcia. Você falou que hoje a gente tem visto isso, né? Até por isso esse tema, superando a crise em tempos difíceis. Muitos casais têm passado muito tempo junto. E o que a gente vê de discussão, ou seja, de briga, e o que às vezes é o dia mal? O dia mal, às vezes, é a falta de dinheiro, que hoje a crise está afetando muito, né? Às vezes o dia mal é você não poder ir no McDonald's, é você não poder ir no Burger King, é você não poder viajar porque de repente a sua finança ela diminuiu. É de repente você agora ter que reduzir os seus passeios, de repente agora você ter que reduzir sua vida financeira, sua vida econômica, ela dá uma abaixada. O dia mal é de repente quando o seu casamento entra numa espécie de, crise. de, de crise, e aí começa a faltar a questão sexual, ela muda quando os filhos chegam, de repente os filhos que chegam, de repente a adolescência dos filhos que chegam, ou seja, os dias maus às vezes vêm, e aí como que nós vamos passar por esses dias maus? Como que nós vamos conseguir passar por esses dias maus, quando nós entendemos que somos um só? Ou seja, quando eu estou sofrendo, a minha esposa está sofrendo. Deixa eu compartilhar com vocês. Quando eu comecei a ter essas crises de pânico aí, há alguns meses atrás, a minha esposa sofreu comigo. Eu não sofri sozinho, não foi uma coisa sozinho, até porque nós sempre estávamos juntos nos dias bons, mas no dia mal que veio, ou seja, qual foi esse dia mal? Eu não poder ir no mercado sozinho, porque eu estava tendo crise, porque eu estava tendo medo, e minha esposa estava ali comigo. Então, nós precisamos entender que nós não somos um somente quando temos dinheiro no bolso, quando temos um bom carro, quando está tudo bem, quando os filhos estão top, obedecendo, quando você está tendo uma vida sexual ativa, top. Não, infelizmente, em algum momento, o dia mal vem. E aí, o dia mal pode vir de N formas. Né, Márcio? Pode continuar o seu versículo. Sim. E o dia mal, eu entendo assim, que o dia mal, ele nem é tão mal assim. Porque ele vem para nos mudar, eles vêm para nos aperfeiçoar. Lá em Eclesiastes 7, esse daqui já é um outro versículo, 7, assim, quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegar, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade quanto a dificuldade. E a gente Uau! nunca sabe o que vai acontecer amanhã, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando chegar o dia mal, né, na nossa casa. A gente tem que tomar muito cuidado na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, no que a gente vai falar, né? Porque às vezes o dia mal é aquele dia que você, né, aquele dia mais estressante, às vezes ele dura um pouco mais, só que às vezes é aquilo que Deus está colocando ali para te moldar em alguma área,
alguma parte da sua vida precisa ser lapidada naquela situação ali. Então vamos agir com sabedoria, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos colocar o Senhor acima de todas essas coisas, né? E eu sempre falo assim, amanhã, por mais difícil que seja, o dia de hoje, amanhã vai ser um dia melhor, não é verdade? Amanhã vai ser um dia melhor. Então a gente tem que estar muito atento no que esse dia, quando chegar o dia mal, quando chegar o dia da dificuldade, o que que ele vem trazer pra gente, né? Às vezes a gente se apega na dificuldade e fala, meu Deus, não tá dando certo, a gente não vai conseguir, eu não quero mais, né? Eu não quero mais estar junto, eu acho que não dá mais certo, que não sei o quê. Mas o que que Deus? Alguma coisa você tem que aprender com aquilo ali. Alguma coisa você vai ter que aprender com aquela situação ali. Então, o dia mal ele vem para aperfeiçoar as nossas vidas, né? Então a gente tem que Uau, saber lidar com essa situação também, entendeu? para e pensa, né? Como a Márcia falou, você puder ler de novo, Márcia, para mim esse versículo, essa última frase desse versículo, ela fala que, como é que é? É, Ela fala assim, de Eclesiastes, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas para cima fala que o Senhor ele permite tanto o dia feliz quanto o dia da dificuldade. Só que a gente pare, nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então amanhã pode ser o dia feliz, como pode ser o dia da dificuldade. Porém, a diferença vai ser que forma que você vai agir nesse dia. essa, essa é a chave do negócio, né? São chaves que nós precisamos aprender a virar. É, talvez você nunca passou por um dia mal. Talvez você não passou. Talvez um dia mal para você seja o quê? Você sabe. Talvez seja falta de dinheiro, talvez seja a perda de um ente querido, talvez seja tua esposa não colocar uma comida no prato para você, talvez seja teu filho responder, não sei. Mas o dia mal, a Bíblia fala que ele vem. E detalhe, o dia mal ele vem e ele é permissivo pelo Senhor. E aí você pode reclamar, chorar, espernear, ou você pode pegar esse dia mal e fazer o quê? Aprendizado. Porque por mais difícil que seja, é o hoje. Aquilo que você faz hoje, ele vai ditar o que você colhe amanhã. Pega a revelação. Aquilo que você vai fazer hoje, aquilo que está acontecendo com você hoje, você pode estar vivendo um dia mal hoje no seu casamento, você pode estar vivendo um dia mal hoje na tua saúde, nas tuas finanças, mas aquilo que talvez seja mal hoje, você, com o seu posicionamento, você vai ditar o que você vai colher amanhã. Então, pare e analise uma coisa. Você pode sentar e reclamar do teu casamento e falar, meu marido é uma porcaria, minha esposa é uma porcaria, esse homem não muda, essa mulher não muda. Lembre-se que a sua palavra, ela é uma semente. E aquilo que você está semeando hoje é o que você vai colher amanhã. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que seu marido ou tua esposa não é, de repente, aquilo que você gostaria que fosse? Será que há alguns anos atrás, alguns meses atrás, o que você tem semeado na vida do teu marido, na vida da tua esposa e na vida dos teus filhos? Será que por mais que teu marido seja um homem difícil, seja um homem chucro, será que você tem semeado que ele vai ser uma bênção? Ou será que você tem olhado e falado, eita, homenzinho ruim, ou derrota? Ou será que você tem semeado palavras de poder e de autoridade? Aquilo que você está... Pode falar. Eu acredito que o dia mal, ele vem acima de tudo para nos trazer maturidade. Sobre Uau! a palavra que o Sérgio ministrou no domingo, sobre o filho pródigo, a imaturidade do filho de querer a herança, de querer sair, de querer achar que sabia fazer as coisas, que sabia se virar lá fora, a imaturidade dele não mudou a maturidade que o pai dele tinha. Não mudou, entende? Então, assim, o dia mal, ele vem para nos trazer maturidade também. Então, se um tiver maturidade, não vai mudar se o outro não tiver. Né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, a Tem gente um tem ditado popular, né, que diz que quando um não quer, dois não briga. Não te cortando, Márcia, mas deixa eu ler aqui, ó. A Bíblia fala assim,
O mais novo disse ao seu pai. Quem é o mais novo? Isso não é via de regra, não quer dizer que a pessoa, por ser nova, ela vai ser imatura. Não é porque a pessoa, de repente, é um novo convertido, ou porque ela é nova de idade, que ela vai ser imatura. Nós estamos falando de uma imaturidade conjugal e espiritual. Nós estamos falando de pessoas que não avançam, ou seja, ficam presas, como nós falamos aí sobre os 4 pontos no início. Tem pessoas que vivem presas, que vivem escravas, que vivem, de certa forma, libertas, mas não tem um governo sobre a sua casa, que não tem uma maturidade dentro do seu casamento. Acham que resolver as coisas é ficar assim, ó, bicudo, acha que resolver as coisas é no grito, acha que resolver as coisas é só na pancada, e não é. Olha só, para você entender, foi o que eu falei ontem, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Ó, peraí, herança é só depois que o pai morre, não é? E o pai, eu falo que esse pai foi sábio. Ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha a falta de maturidade, o que faz? Faz um jovem, faz um homem pegar tudo aquilo que tem, toda a sua herança, e sair de casa e viver A imaturidade, ela nos leva ao desperdício, né? Aquele jovem Uau! desperdiçou aquilo que o pai dele colocou na mão dele. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não desperdiçar. Às vezes a gente está desperdiçando tempo, está desperdiçando momentos bons, a gente acaba desperdiçando coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, que não é para ser desperdiçado. Coisas que às vezes tem que ser guardado, uma herança, um tesouro, e a gente acaba desperdiçando por imaturidade, né? Que foi o que esse Uau! rapaz fez. Uau! 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 Pega isso, que isso aqui é uma chave, sabe? Quantos de nós já desperdiçamos heranças que o Senhor depositou como Pai em nossas vidas? Quantas vezes talvez você já desperdiçou, já perdeu coisas que o Senhor depositou sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos? Deixa eu dizer algo para você, eu estou falando aqui para casais, eu estou falando aqui para pais, eu estou falando aqui para mães, eu estou falando aqui para filhos. Um presente e uma herança que Deus depositou sobre você que está me assistindo agora é tua esposa, é teu marido, é os teus filhos, é a tua família. O casamento, ele exige muito esforço, né? O casamento, ele exige um esforço mútuo, né? Dos dois. E normalmente, quando a gente desperdiça algo, é porque isso não nos custou esforço, né? Às vezes, quando a gente era criança, que a gente, às vezes, né? E não, a mãe colocava comida, a gente não comia tudo, ia por lixo, você está desperdiçando porque não foi você que comprou, você não sabe quanto custa, né? Então, assim, Real. na verdade, a gente só desperdiça aquilo que a gente não sabe o preço, a gente não, Uau, a gente acaba uau. desperdiçando, né? E um casamento, ele exige um esforço, ele exige tanto o esforço da mulher quanto o esforço do marido, né? O marido, ele, a nossa atitude como mulher é manter a nossa casa em paz, né? E infelizmente muitas mulheres não conseguem, elas acabam por conta de situações perdendo as estribeiras mesmo, né? Eu falo para as minhas meninas do discipulado, se você acorda estressada, o seu dia, a casa vai ser um estresse o dia inteiro por causa do quê? Por causa do temperamento da mulher, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está desperdiçando, né? Às vezes a gente até se esforça muito para ter algo, né? Às vezes a gente até soa para ter aquilo, para se esforçar, porque não foi fácil para mim adquirir uma sabedoria. Ainda estou caminhando para isso, mas não foi fácil, porque eu era uma pessoa muito explosiva, né? Sérgio está aqui. Verdade.
prova viva, graças a Deus, vou falar. Então, assim, eu era uma pessoa muito explosiva, então me exigia um esforço muito grande. Então, eu não vou desperdiçar, porque eu sei o quanto que me custou hoje ser uma pessoa sábia, né? Então, eu não vou Realmente. desperdiçar isso que Deus colocou nas nossas mãos. Aquele filho pródigo, ele só desperdiçou irresponsavelmente porque ele não sabia o peso e o preço daquilo que o pai dele construiu. Só sabe o preço e o peso quem constrói. Sabe, muitas vezes você não está valorizando o teu casamento porque você está com medo de construir, sabe? Você pode... Eu estava hoje contando uma historinha para o meu filho e eu fiquei com isso na cabeça. Eu nem falei para a Márcia que ia falar, porque ela ia falar. Não fala não, porque ela não gosta que eu faça as piadinhas. Ah, lá Mas vem. eu estava contando uma historinha para ele e aí todo mundo aqui acho que vai lembrar dessa história. Que era a história dos três porquinhos e do lobo mau. E presta bem atenção, aí a Sara ficou ouvindo e ela falou, nossa, está pregando com o Samuel. E eu comecei a contar que havia três porquinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. E esses três porquinhos, cada um fez uma casinha. E cada casinha foi feita de uma forma diferente. O primeiro, ele fez uma casinha de palha. Ele queria fazer uma casa muito rápido, ele queria fazer uma casa ali rápido para entrar. O segundo, ele fez uma casinha com madeiras. E o terceiro, ele já suou, ele trabalhou, ele carregou bloco, ele carregou cimento, ele pegou coluna, ele suou e ele fez uma casinha de tijolo. E aí, um certo dia, o lobo mau veio. Como a Márcia falou, o dia mau vem. E o lobo mau veio e bateu na porta do primeiro porquinho. E no primeiro porquinho ele falou, eu vou soprar e eu vou derrubar essa casa. E ele soprou. E aí foi muito fácil para derrubar aquela casa, porque aquela casa era de palha. Ou seja, quem passava e olhava até via uma casa legal, que trazia uma sombra, que trazia um teto, mas era uma casa frágil. E aí a casa caiu. E aí quando caiu, aquele porquinho saiu correndo, correndo, correndo. E foi para a casa do segundo porquinho. E aí ele entrou naquela casa, que era uma casa de madeira. E aí o lobo mau veio de novo. E falou, eu vou soprar. E essa casa derrubar. E aí ele soprou. E aí ele soprou mais um pouquinho. E derrubou aquela casinha. Aquela casinha, aparentemente, ela era mais firme. Ela era mais estruturada. Ela tinha porta, ela tinha janela. Só que também foi feita de qualquer forma. E aí os dois porquinhos saíram correndo e entraram na casa do terceiro porquinho. Preste bem atenção. E essa casa desse terceiro porquinho, quando eles entraram, eles falaram o seguinte, olha, a gente fez de tudo, ele derrubou a casa do primeiro porquinho, ele derrubou a minha segunda casa, e agora nós estamos aqui, e ele vai derrubar a sua casa também, e nós vamos ficar juntos, e talvez a gente consiga escapar. E aquele terceiro porquinho, com muita calma, falou o seguinte, fica tranquilo, minha casa foi construída sobre a rocha, minha casa foi feita com suor, minha casa tem alicerce para baixo, a minha casa não foi feita com palha, minha casa não foi feita com madeira. E aí o lobo mau chegou. E soprou e nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque é aquela casa que é construída sobre uma rocha, aquela casa que, sabe, que tem coluna, que tem alicerce. Pode vir um vendaval que vier, querido. Não vai derrubar. É uma história que eu estava contando para o meu filho. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, isso aqui cabe na live. E eu preciso compartilhar isso. A pergunta que eu quero fazer para você que está me assistindo é, qual é a casa que você tem construído para os teus filhos? Qual é a casa que você tem construído com o teu marido, com a tua esposa? Que tipo de casa você tem construído? Será que você tem construído uma casinha de palha? Será que você tem construído uma casinha de madeira? Ou será que você tem construído uma casa com baita de um alicerce?
sabe? Ó, pode acontecer o que for. A gente vai passar junto. Pode vir o dia mal. A gente vai passar junto. Tá entendendo? Hã? É ou não é, Márcia? É isso aí. É isso aí. E ainda em Colossenses, terminar de Eu ler vou para pegar você, mais água. Colossenses 3:14, que diz assim: acima de tudo, tenho amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e Uau! serem agradecidos. Então, quando vir o dia mal, lembre-se que a paz que Cristo dá dirija vocês às suas decisões, né? Então, às vezes é necessário a gente decidir coisas, a gente tomar decisões, né? Mas que a paz que Cristo dê a nós, que nos direcione a tomar a decisão certa, nos direcione a falar do que é certo, nos direcione a agir da forma certa, entende? É isso que a gente tem que colocar na nossa mente, né? No dia mal, a gente saber ouvir a voz de Deus, mais do que a nossa voz, mais do que a voz do outro. A gente tem que entender aquilo que o Senhor ele quer nos contar, aquilo que o Senhor ele quer nos falar no dia mal, porque o dia mal ele é um dia de aperfeiçoamento para nós. É um dia Dia de talvez aprendizado. estratégico para o Senhor nos direcionar para algum lugar, para tomar alguma decisão. E que essa decisão venha a ser totalmente direcionada por Deus. Porque nós mesmos, se nós formos decidir tudo por nós mesmos, nós sempre vai tomar decisão errada. A gente sempre vai agir da forma errada, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe Deus, que a gente escolhe tomar decisões direcionadas por Ele, tudo começa a fluir de uma forma diferente. E que sejamos também, igual fala aqui nesse versículo, que sejamos agradecidos a todo tempo, né? Quem pode dizer que é agradecido aí pela pessoa que o Senhor colocou do teu lado? Eu sou eternamente grata, porque momentos difíceis da minha vida eu passei com o Sérgio e ele me sustentando, né? Ele me ajudando, sendo uma palavra de apoio, sendo o cara que estava ali do meu lado para me sustentar, para me ajudar, para me fortalecer num momento difícil, né? E eu acredito que eu também tenho sido essa coluna na vida dele também, né? Então Sim. a gente precisa ser grato, porque já é complicado passar por uma crise. Você imagina passar por essa crise ainda em tempos difíceis. É mais complicado ainda, né? Então, você tendo uma pessoa que fale a mesma língua que você tendo uma pessoa que você pode contar e que ela possa contar com você, e vocês sendo pessoas que vão ser direcionadas por Deus a qualquer decisão que vocês forem tomar, não tem como dar errado. Vocês vão passar por um momento difícil, pelo dia mal, de uma forma tão rápida, com um aprendizado tão lindo, que depois a gente vai testemunhar, né? Edificar a fé de outros. Amém. E sempre lembre, né? A gente já está caminhando aqui para a reta final da nossa live, né? Quero só repassar os 4 pontos, as 4 etapas, né? Você precisa sair da escravidão. Você precisa sair da mesmice. Você precisa vencer essa coisa de ser escravo, né? Você precisa mudar isso. Sair da mesma. Não aceite um casamento mediano. Não aceite filhos medianos, sabe? Você não tem filho. Eu costumo dizer que eu não tenho filho, eu tenho propósito. Deus me deu 4 propósitos ali em casa, sabe? Mariana, Caio, Sara e Samuel. Eu tenho 4 propósitos de Deus na minha casa. Eu tenho 4 propósitos. São meus filhos, são meus propósitos. Deus tem propósito na vida deles. Amém? Então a gente precisa sair dessa mesmice. A gente não pode aceitar um casamento em mesmice, a gente não pode aceitar os filhos na mesmice. Lembre-se que os filhos são reflexos dos pais. Então pare e analise que tipo de pai e que tipo de mãe você tem sido dentro da sua casa. Que tipo de pai você tem sido, que tipo de marido você tem sido, que tipo de esposa você tem sido. As meninas têm tendência a muito observar as mães, e os meninos, os pais.
Sempre quando a gente vai conversar e fazer aconselhamento, a gente nota que a árvore geológica ou genealógica, ela vem puxando muito, né? Então é muito importante você ser uma referência. Você ser essa referência, não é nem para os outros de fora, não, mas é dentro da tua casa. Isso me faz lembrar, deixa eu ver se eu consigo ter tempo aqui ainda, tem, de um homem que fugiu agora, me deu um branco na mente agora, o nome dele, Naamã. Olha, eu esqueci o nome da Naamã. Você é louco. Eu me lembro de Naamã. Naamã, ele era leproso, todo leproso. Mas quando ele saía para fora, que ele colocava toda a sua indumentária, suas vestes, ali as pessoas viam um general, um cara bom, um cara saudável. Mas quem via a podridão que ele tinha e que ele carregava era a esposa, era a família. Então, Naamã ele teve que dar 7 mergulhos para voltar limpo, sabe? Eu não sei qual é a versão de você que você tem apresentado. Eu acredito que pensa assim, ó eu viajando aqui, ó. Quem já assistiu Homem-Aranha vai saber do que eu estou falando. Na série do Homem-Aranha tem um Homem-Aranha chamado Homem-Aranha Multiverso. Quem não assistiu vai boiar um pouquinho, mas você vai entender. E nesse multiverso são vários planetas, várias vertentes, várias versões que cada pessoa tem. E eu costumo acreditar no seguinte, fazendo apenas uma analogia. Nós também vivemos esse multiverso dentro de nós. E qual é a versão que você traz para fora de você? Para você trazer uma versão boa, você tem que treinar essa versão. A Márcia não se tornou uma boa esposa, uma boa pastora, só por causa de oração. Não, isso foi fundamental, mas foi treinada para isso. A gente aprendeu, a gente leu bons livros. É como se você olhasse para dentro de você e falasse assim, ó, existem versões ruins dentro da gente, existem versões maldosas dentro da gente. Dentro da Márcia existia uma versão doida, que brigava, que xingava, que ia pegar faca, que ia matar, sabe, que morria de ciúme. Mas aí a gente foi treinando, ela foi treinando e foi tirando uma versão boa de dentro, sabe? Sabe aquela versão, a melhor versão? E foi essa versão aqui que agora vai aparecer. E essa versão aqui que vai reinar. Essa versão aqui que a partir de hoje vai tomar conta da minha vida. A minha versão que eu tenho apresentado dentro da minha casa é essa e do lado de fora também. Então, como Naamã mostrava uma coisa fora, mas dentro de casa ele era outra. Como tem muitos homens que mostram ser educados, gentis, maravilhosos do lado de fora, dentro da igreja. Mas quando chega dentro de casa é uns cavalos, é uns jumento com a esposa. Não trata bem a esposa, não trata bem os filhos, é mal educado, ignorante. E assim também com as mulheres que eu vou te falar. Né? Não é só os homens, não. Tem umas mulheres que elas colocam a calça e quer tomar o lugar do marido. Né? Então, qual que é a sua versão que tem reinado aí? Né? Para a gente superar a crise em tempos difíceis, a gente precisa puxar a melhor versão de dentro da gente. A gente precisa arrancar a melhor versão dentro da gente. Porque eu posso dizer que existe um bom marido aí, existe uma boa esposa aí, existe bom filho aí, existe bom pai aí, existe boa mãe aí. Talvez está incubado, talvez está guardado, talvez está escondido por tantas e tantas mágoas, tantas e tantas situações adversas. Mas cabe a você falar assim, eu vou deixar a mágoa encobrir a minha melhor versão, eu vou deixar o medo encobrir a minha melhor versão, eu vou deixar uma traição encobrir minha melhor versão, eu vou deixar um sentimento encobrir minha melhor versão, ou eu vou arrancar essa melhor versão que tem dentro de mim
e vou colocar ela para fora e vou começar a viver essa melhor versão na minha casa, na minha vida e no meu casamento. Sabe, eu lembro de uma outra história. Em tempos de crise, um dos caras que venceu foi Isaac. Isaac venceu em tempos de crise. Sabe, nós estamos passando um tempo de crise, um tempo difícil. Como nós vamos passar? Como nós vamos viver esse tempo? Cabe a cada um de nós. Qual é a melhor versão que você tem apresentado? Amém? Márcia, eu queria ver se o Diego está não sei se o Diego está nos assistindo aí. Se tiver, posiciona aqui, Diego, para a gente poder te chamar também, tá bom? Conclui, Márcia, por favor. Eu lembro que uma vez eu ministrei sobre fontes, né? E é bem isso que você acabou de falar agora, Sérgio. Às vezes existe sim, eu creio que existe uma pessoa melhor dentro da gente, né? Tanto como mãe, como esposa, como filho, como marido, né? Só que às vezes é uma fonte que está obstruída realmente por algumas pedras, né, que foram lançadas durante o caminho. Mas para você descobrir isso, você só precisa deixar Deus trabalhar, só precisa deixar Deus tirar, desobstruir, colocar para fora, né? Todas as pedras, né? Desentulhar a fonte para começar a jorrar uma água viva, começar a jorrar e conforme essa fonte for desobstruída, essas águas elas vão jorrar e vão afetar Se quiser pessoas, fechar né? lá, Vão tá lá. chegar, vai chegar longe, né? Então a gente precisa desobstruir, sabe? Sempre tirar aquela pedrinha que foi lançada, que foi colocada no lugar que não era para estar e tentar cada dia ser uma pessoa melhor. Verdade. Eu tô no escuro que eu tô descendo aqui para minha casa. Abre aqui, Caio, por favor. Gente, é bem isso que a Márcia acabou falando. E a gente precisa mostrar a nossa melhor versão, né? Se a gente consegue mostrar a nossa melhor versão, a gente vai evoluindo, vai crescendo a cada dia e a cada momento, né? Verdade. Cabe a E cada o um de seu nós. melhor, perdão, Sérgio, o seu melhor, você tem que estar dentro da sua casa, né? É como aquela história, às vezes nós que, né, que toma conta de casa, a gente sempre guarda o melhor copo, o melhor prato, o melhor talher para visita, né? Fala, não, isso aqui é para visita, né? Só que não, a gente tem que dar o nosso melhor dentro da nossa casa, né? Para os nossos, né? E isso é muito importante, né? Porque eles que veem nossas falhas, eles que veem quem verdadeiramente nós somos, né? Então a gente tem que começar a dar a nossa melhor versão dentro da nossa casa. Isso é muito importante. Já chegou aqui. É isso aí. Gente, então, a gente estava tentando chamar um amigo, tá lá na Bahia, né? Mas eu acredito que ele não conseguiu ainda terminar o culto dele, ele ia tá nos ajudando também, falar um pouquinho, né? Mas infelizmente ele não acho que não terminou o culto dele ainda. Então é basicamente isso que a gente queria compartilhar com vocês. Queria agradecer a cada um aqui que pôde estar nessa live, né? Você possa compartilhar aí com outras pessoas. Eu acredito que Deus ministrou bastante aos nossos corações aí, tá certo? Amém. E sempre lembrando, no momento de crise, o segredo é crer, né? É crer que vai dar certo, crer que um dia melhor vem, né? Que o dia mal vem, mas o amanhã pode ser melhor ainda, né? Sempre crer, sempre ter fé, sempre buscar em Deus, ouvir aquilo que Ele quer falar, porque a melhor resposta vem dele, não tem jeito. Não vamos tomar atitudes precipitadas de acordo com o nosso querer, de acordo com as nossas vontades e com o nosso coração. Vamos esperar sempre em Deus. Ele sempre tem o melhor para nós, né? E o Senhor, quando ele constrói uma família, ele constrói, né? Nada vai destruir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que da forma que a gente age, né? Então, se foi Deus que construiu, que eu creio que foi, porque o casamento ele é constituído por Cristo. Se foi Ele que fez, então pronto.
É só a gente começar a tomar a atitude certa, falar na hora certa, falar o que é certo. Tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Amém? No momento de crise, creia. Creia. Simples assim. Momento de crise, creia. Gente, tô morrendo de saudade de vocês. A gente sabe que a gente está nesse momento de quarentena. Logo, logo nós retornaremos os nossos cultos, né? Por enquanto nós vamos manter bastante live, bastante coisa aí. Acompanhe, né? Os cultos online, acompanhe o discipulado online. Queria agradecer, né? Minha filhota tá aí assistindo A também. Patrícia, a Lari, tá o Tem a Emanuel, galera, meus a filhos Val, espirituais, Thaís. meu filhinho, minha filhinha de sangue também, Mariana. Beijo, viu, meu amor? E um beijo para cada filho, cada filha que está aqui assistindo, cada amigo, cada amiga, cada pessoa que está vendo-nos pela primeira vez, né? Eu sou o pastor Sérgio, pastora Márcia, nós fazemos parte do Ministério Segunda Chance, projeto Casamento Top. Entendemos que casamento tem que ser top, né? E a gente vai sempre estar postando alguma coisa aí referente a casais, tá certo? Vamos orar. Você pode orar, amor? Pai amado e Pai querido, coloque em tuas mãos, Senhor, neste momento, Sim, cada Senhor. pessoa, cada família, Sim, cada Pai. casal, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, reinando sobre este lugar, Sim, sobre a Senhor. vida deles, sobre o lar, Senhor. Sobre cada um. Destrona tudo aquilo, Senhor, que tomou conta, Senhor, do teu trono na casa deles, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, reina, Pai. Que venham sair palavras certas, Senhor, decisões Sim, certas, Senhor. Senhor, da vida dos teus filhos, Pai. Em Que o Senhor nome de venha Jesus. direcionar cada um, Senhor, a tomar cada atitude, Pai. E que no momentos de crise eles possam crer na tua presença, crer na tua palavra, crer nas tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus. Em Pai. nome de Jesus. Amém, gente. É isso por hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. E domingo, quarta-feira tem live. E domingo tem culto ao vivo pelo Facebook. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Beijo, amo Fiquem na vocês. paz. Tchau, tchau, gente. Amo vocês.